Hoje aqui no Conexão Brasília, alegria, satisfação de receber o Dr. Estênio Campelo, cearense, da cidade de Crateús. Ele chegou aqui na capital federal em fevereiro de 1965. Dr. Estênio. Bom dia, Edmar. Prazer alegria, você estar aqui para esse bate-papo, essa conversa agradável, aqui diretamente do nosso escritório em Brasília. E estou à sua disposição para responder ou para conversarmos. E para chegar aqui à capital federal, uma longa caminhada, né? De muita luta. Uma caminhada extensa, muito aprendizado, muito atropelo, mas muitas vitórias, graças a Deus. No dia 17/12, vai completar 50 anos que concluiu o curso de Direito do Uniceub aqui na capital federal. Uma data memorável, o caro Edmar, porque em dezembro de 72, precisamente no dia 17, né, como se ressaltou, nós, primeira turma fundadora da Faculdade de Direito do CEUB, colávamos grau no auditório da Escola Normal de Brasília. Era talvez um dos auditórios maiores na época, né? Porque não tínhamos ainda, estava no início de Brasília, né? 5 anos. E aquela noite foi uma noite memorável em que nós recebemos a colação de grau e sentimos muito felizes pelo esforço, que era uma turma, primeira turma muito amadurecida, porque tinha muita gente que trabalhava nos tribunais e vieram para cá do Rio pelas transferências e não puderam concluir um curso superior e o fizeram aqui depois dessa. Eu iniciei naquela época com meus 18, 19 anos, e fui até o primeiro presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito do CEUB, que funcionávamos naquela época lá no Colégio Dom Bosco. Tínhamos como professores o corpo docente da Universidade de Brasília. Então só existia 2 cursos de Direito, do CEUB e da UNB. Os professores da UNB lecionavam durante o dia na UNB e de noite se deslocavam para o CEUB para dar as aulas, para ministrar as aulas no curso de Direito. Naquela época não tinha o tempo integral e da dedicação exclusiva, então nós tivemos a oportunidade e a satisfação de contar com esse corpo docente que era da mais alta relevância, né? Professores catedráticos da UNB. Então tivemos muito proveito. E estamos aí, logo em seguida, eu já militava como estagiário do escritório de advocacia, Dr. Romeu Silqueira, que era o Edifício Goiás. Então já tinha uma prática e para mim, diploma na mão, registro na OAB, logo passei a advogar. Montei meu escritório no edifício Márcia, naquela época, junto com meu irmão Luiz Valdir e um colega, Alano Soares Bezerra, a quem eu gosto muito e que ainda está vivendo em Brasília. Quer dizer que o seu primeiro emprego aqui em Brasília já foi no direito? Já foi atuando no... Eu tive vamos dizer assim, a sorte de, ao mesmo tempo em que trabalhei na Comissão de Processos Administrativos, a supervisão de processos administrativos, contava com 5 comissões permanentes disciplinar para análise dos processos de servidores públicos do governo do Distrito Federal, e nós éramos 7 advogados, e cada um presidia uma comissão com a equipe administrativa. Funcionava no 16º andar do edifício
Brasília, que hoje onde é a sede do BRB. E, paralelamente, como nós fazíamos a tomada de depoimentos dos indiciados em processo administrativo, nós fazíamos durante a manhã, me sobrava a parte da tarde, e logo o meu escritório era no setor comercial sul, era só passar o subsolo ali que ligava por baixo do eixo e dava. Então eu dava para eu conjuminar, digamos assim, o expediente de manhã e à tarde no escritório. E assim eu fui levando até depois adiante fui como advogado da Companhia de Água e Esgoto de Brasília, onde fiquei por 10 anos chefiando a consultoria e depois procuradoria jurídica daquela empresa pública. E de lá também meu escritório já não era mais no edifício Máximo, mas sim no Serra Dourada, em frente ao prédio da CAESB. Então sempre deu para conciliar. Mas em 97 eu me desliguei totalmente, me voltei somente para o escritório de advocacia, porquanto eu estava sendo prejudicado. Então eu saí no plano de demissão voluntária que eu próprio fizera naquela época. Eu fui o precursor e sendo o primeiro dos funcionários da companhia a aderir àquela demissão voluntária e se aposentar proporcionalmente pelo INSS. Por que o direito? Por que trilhar esse caminho do direito? Eu acho que a questão de profissão é sempre uma vocação, né? Eu tive uma passagem no Rio de Janeiro em que eu atuei nas lideranças estudantis, lá do Calabouço, da UEC, União de Estudantes Cearense na Guanabara, e isso me deu um direcionamento para o ramo dos direitos sociais, jurídicos sociais, né? E isso sempre foi uma profissão que se adaptava com a realização da minha vocação, porque eu sempre gostei de discursar, de participar de eventos e por aí eu acho que esse foi o meu desejo. Agora, é engraçado, naquela época, ou a pessoa ela trilhava para o caminho do direito ou medicina, né? Eu coincidentemente, eu esqueci de registrar esse fato, e ainda no Rio de Janeiro eu fiz um vestibular para medicina, porque eu tinha uma parente que eu morava com ela em Copacabana, uma tia aí, ela era médica e eu fui e fiz, mas eu passei até no vestibular, naquele tempo era um vestibular unificado, em 66, mas pela minha média eu teria que ir para a Universidade de Manaus, da Amazônia, que estava sendo inaugurada a primeira faculdade de medicina lá de Manaus. Mas eu desisti e daí, chegando em Brasília, no mesmo 2 anos depois, eu fiz o vestibular que o CEUB iniciara em 1968. Quer dizer, naquela época era um futuro incerto, né? Porque capital federal ainda se organizando, se estruturando, e aí você trilha aí o caminho do direito e evidentemente com muito sucesso, né, doutor Stênio? Naquela época nós éramos, veja só, nós éramos a primeira turma da Faculdade de Direito, apesar da Universidade de Brasília. A UNB já tinha formado 2 ou 3 turmas, colocado no mercado, mas poucos, naquela turma, poucos iam advogar, como eu fiz, né? Criar coragem, enfrentar. Então veja o seguinte, a minha inscrição aqui, a primeira inscrição provisória era 543. Então você vê 543 formados, da minha turma mesmo, eu acho que nem 10% foi advogar, porque era já funcionários públicos de tribunais, do judiciário, mas queriam ter o curso superior para galgar digamos assim, um cargo mais
eletivo. Mas não foi o meu caso. O meu caso eu tinha a vontade de advogar, como assim eu fiz, desde o início. Desde o início. Então, poucos advogados começaram naquela época. Mas eu tive uma ideia interessante que, como não havia comunicação nenhuma com os outros estados, não existia fax, nem celular, nem se sonhava em celular, e não, até a ligação telefônica, para a gente chamar lá no nosso querido estado do Ceará, a telefonista mandava que nós esperássemos uns 20 minutos, eu lhe chamo, uma chamada, 20, 30 minutos. Era assim, as coisas eram difíceis. Então eu aproveitei e tive a ideia de começar a me comunicar com os colegas de fora, dos outros estados, mas por correspondência epistolar. Eu mandava aqui o recorte do jornal, das distribuições dos processos que saíam, e eu tinha a lista telefônica de cada capital, principalmente do Nordeste, onde eu comecei a fazer esse trabalho. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, e depois passei para a Bahia. Então mandava o recorte dos jornais, procurava na lista telefônica o advogado e mandava com os cumprimentos do advogado de Brasília. E nas férias dos tribunais julho e dezembro e janeiro, eu me deslocava para fazer a visita a esses colegas que durante o ano eu já havia mandado algumas dezenas de correspondência para ele. E foi assim que houve um feedback e os colegas começaram a aquecer e me responder e começaram a enviar clientes que tinham com processo no antigo Tribunal Federal de Recursos, era o antigo, antes do STJ ser o Tribunal Federal de Recursos. Ele foi extinto em 88 com o advento da Constituição Federal, ao ser promulgado, e com a criação do STJ e mais 5 tribunais regionais federais em 5 regiões do país. Então, eu fiz esse trabalho e esse trabalho deu um resultado, porque foi uma comunicação epistolar, mas ao mesmo tempo presencial, quando eu passava as férias e passava 10 dias em São Luís, uma semana em Teresina, 20 dias em Fortaleza, e assim eu visitava diariamente 10 advogados, procurava os restaurantes que tinha, por exemplo, o restaurante do advogado de Fortaleza, da Guilherme Rocha, e assim foi levando. E aí eu criei um intercâmbio, e esses colegas passaram a ser colegas e amigos, muitos deles amigos. Ou seja, expandiu esse trabalho. Expandiu esse trabalho. Deu tanto certo que eu fui e comecei a criar uma equipe administrativa para dar conta das expedições de correspondência, colocar em correio, recortar, mandar publicado no Diário de Justiça número tal e mandar para o colega. Tinha uma organização nesse sentido. E aí, tanto é que deu certo que as minhas causas foram voltadas só para os superiores, porque justiça comum, eu deixei a justiça comum para fazer os tribunais superiores, que era o Tribunal Federal de Recursos, na época era depois, posteriormente, o STJ, Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre como é que você montou esse escritório que você está hoje aqui, bem no centro, né? Aqui você está muito bem centralizado. Aqui perto do Congresso Nacional, aqui perto dos tribunais, né? Exatamente, o trabalho que você faz hoje é voltado para os tribunais superiores. Porém, eu quero voltar um pouquinho mais atrás, né? Eu quero falar especialmente de um trabalho que você fez com um amigo chamado João Rodrigues, que também é advogado e que praticamente foi lá que tudo começou. Não é isso? Realmente, como eu asseverei anteriormente, o meu primeiro escritório foi no edifício Márcia. Então, em 72, eu montei o escritório, logo no ano da formatura, e aí o João Rodrigues, eu conheci de Independência, cearense, e nós frequentávamos o Minas Tênis Clube, que passava a ser até da diretoria lá,
E ele nesse tempo fazia o 3º ano de Direito e começou a estagiar no meu escritório. E falou para mim, olha, quando eu terminar, eu gostaria que nós montássemos, eu venho para o seu escritório. E assim foi feito. Então, mesmo ele como estagiário, em 72, 73, 74, que ele se formou em 75, ele trazia os clientes e eu fazia. Ele tinha um conhecimento muito vasto em Brasília, né, porque chegou em 59, e era muito preparado e gostava do exercício da profissão de advogado. E aí, tão logo, 2 anos depois, nós saímos do MAS e fomos para o Serra Dourada, onde foi edificado esse edifício pela então Encol, e lá era um dos primeiros prédios do setor comercial sul, com garagens, né, que tinham maior conforto, segurança, e lá nós montamos e ficamos durante 20 anos juntos, né, enfrentando a batalha. Ele fazia a primeira instância e eu fazia os tribunais superiores. Ele tinha os clientes dele, eu tinha os meus clientes. Quando vinha alguma causa para mim na primeira instância, eu passava para ele. Quando eu era superior, ele passava para mim. E assim a gente tocou. Começou numa salinha, depois foi a 2ª sala, a 3ª sala. Época das vacas magras, né? Depois magra, e depois começaram. Depois que surgiram todo trabalho é assim, né, doutor Estênio? Né? Tem toda uma, né? Mas o João Rodrigues, eu quero registrar que ele é um irmão, colega irmão, quem eu tenho a maior consideração. E até hoje nós somos grandes parceiros e continuamos grandes amigos. E eu percebo que quando você fala no nome do João Rodrigues, você fica muito emocionado, né? Uhum. Quer dizer, muitas coisas, né, aconteceram, né, nessa trajetória, né, doutor Estênio? É porque nós éramos diuturnamente, né, nós estávamos juntos, e de manhã, de tarde, de noite, e trabalhávamos às vezes no final de semana, e a gente sempre teve um respeito mútuo, né? Mas um grande companheiro, um grande advogado. Maravilha. E aí você vai e estrutura aqui a Campelo Bezerra Advogados e Associados. Eu queria só fazer uma ressalva que em 1997, quando eu já tinha 2 filhos começando a faculdade de Direito, e a minha irmã, a Tereza, e o Luiz Valdir se aposentaram, eu acordei com o João que me afastaria do 5º andar, mas iríamos para o 6º andar, que nós tínhamos sala. Ele ficou com as salas do 5º andar, eu fiquei do 6º, e lá eu montei a pessoa jurídica, Campelo Bezerra Advogados Associados, com eu e mais a minha irmã, os meus 2 irmãos, a Tereza e o Luiz Valdir. Mas ficamos no mesmo prédio, 97, né? Depois que eu vim para cá, já em 2009, para essas novas instalações, porque o Serra Dourada ele ficou pequeno para a equipe que eu queria montar, como de fato eu montei. Então nós viemos para cá, para esse setor que chama Setor de Administração Federal Sul, do qual aqui nós estamos na quadra 2, e ali na quadra 4 tem o Tribunal Regional Federal, que está sendo terminado, e tem o Superior Tribunal de Justiça, e logo abaixo na quadra 6 você tem o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral. E à esquerda, não muito distante, nós temos o Supremo Tribunal Federal e Procuradoria Geral da República à esquerda. E ao lado do meu prédio aqui nós temos o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e ligado ao meu prédio nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público. Então nós estamos aqui dentro de uma região que, exatamente onde nós exercemos nossas atividades, que são os tribunais superiores, né? E é um local bem estruturado e uma equipe. Nós temos... É importante destacar também, não somente a estrutura física que nós temos aqui, mas também uma equipe competente, né, doutor Estênio? Sim, a gente aqui, as pessoas, os advogados que nós temos aqui são voltados para o direito ligado
aos tribunais superiores, às ações ligadas aos tribunais superiores, porque ele tem que trabalhar muito com o direito regimental. Como é que o processo chega no tribunal superior, quais os recursos que aquela casa tem e que você pode manejar e pode defender a clientela, o seu cliente. Então, há que ter uma especialidade nesse sentido. É diferente da primeira instância. Aqui nós só tratamos de matéria de direito, não tem matéria de prova. A prova é feita em primeiro grau, segundo grau. Aqui não, aqui é matéria de direito. O seu processo vem para cá, você expõe sua tese, verifica se essa tese está condizente com precedentes do tribunal que você está fazendo, está lá advogando, e pode sustentar, fazer sustentação, precedida de um memorial distribuído aos ministros do colegiado. E vale ressaltar que, por aqui, já passaram grandes advogados que hoje são juízes, juízas, né? Assim, aqui já tive colegas que são desembargadores, que passaram juiz, juíza, né? Então, muita gente que passou aqui por nós, que galgaram esse topo do judiciário, tá certo? Maravilha. Nessa longa jornada, teria alguém assim especificamente que você poderia falar assim, puxa vida, para chegar até aqui eu tive uma mão amiga, uma pessoa que me ajudou? Deus. Deus. E a retidão dos meus pais, né? Que sempre numa prole de 11 irmãos, né? Conseguiu formar 10 e sempre com aquele honestidade e trabalho e o respeito ao próximo, né? Estênio, você que saiu de uma cidade, a cidade de Crateús, uma cidade pequena, cerca de 75 mil habitantes, 80 mil habitantes. Naquela época, praticamente não existia perspectiva, né, de um futuro promissor. E aí você deixa a sua cidade natal, a sua cidade, e vem para cá em busca de um sonho. Sonho esse realizado. Eu tenho que fazer um parênteses para dizer o seguinte. Quando eu falei do meu pai, porque ele não mediu esforço no sentido de quem quisesse estudar, ele daria todo o apoio. Eu fui um dos 11 filhos, talvez, que tive o privilégio de terminar o ginásio ainda na capital, em Fortaleza, e iniciar o científico naquela nossa querida Fortaleza. Então, meus pais, eu estudava em Fortaleza, vivia na casa de parentes lá, que tinha de tios, e estudava e voltava às férias em Crateús. Então, quando eu vim para cá, em 65, eu já tinha uma passagem por Fortaleza. E porque em Crateús só tinha até o ginásio. Mas como eu pedi ao meu pai para ir fazer o terceiro ano, eu só fiz no ginásio Pio XII, o primeiro e a segunda série. A outra série, terceira e quarta série, eu já fiz na capital. E o primeiro ano científico no Colégio São João, em Fortaleza. Quando eu vim para Brasília e depois fui direto para o Rio, é que eu terminei o científico no Rio de Janeiro. E o vestibular que eu fiz. Aí depois vim e fiz o vestibular aqui. Fiz o vestibular de medicina lá e o vestibular de direito aqui. Então essa foi a minha sequência. Eu não saí direto de Crateús para cá. Eu saí direto de Crateús para cá, mas com a passagem por Fortaleza. Ou seja, teve uma base, né? Um preparo. Uma carreira vitoriosa. Hoje,
Dr. Stênio Campelo, uma marca de respeito aqui na capital federal e também de muito reconhecimento, né? Isso é muito bom. Isso é ótimo, né? Mas é aquela história que eu lhe falei, né? Você tem que ter uma credibilidade. Para você ter uma credibilidade, você tem que ter um respeito ao cliente, às pessoas, principalmente quando você lida com o direito dos outros, né? Seriedade, atenção para com o cliente. Minhas causas são tudo de fora, mas os clientes, eu aqui, dentro dessa minha característica, eu tinha vários clientes na área do militar, em que moravam todos fora. Então fazia circulares mensalmente para informar aos clientes, a clientela, né, do seu processo, como é que estava no Tribunal Superior, no STJ-TRF. Né? Então, existe, para você ter a credibilidade, para você para você ser um profissional de respeito e reconhecido, você tem que ter esses predicados inerentes à atividade que você exerce. Você tem que ter o respeito pelo cliente, você tem que dar atenção ao cliente, né? Você tem que se comunicar com o cliente, recebê-lo quando necessitar e se comunicar. Isso aqui faz com que você vá adiante e seja a sua profissão e o seu coroada de êxito, né? Você tem que ter esses predicados para que seja bem sucedido. E, consequentemente, vieram depois as homenagens. Sim, as homenagens são frutos exatamente do seu trilhar na profissão, né? Eu me sinto muito lisonjeado durante esses 50 anos de profissão, né, que faço agora em dezembro, de ter recebido condecorações. Depois você pode mostrar ali. Lembra de algumas? Lembro, por exemplo, na área militar eu tenho a medalha Santos Dumont, eu tenho o mérito aeronáutico, tenho do Exército Pacificador, tenho a medalha do Comendador do Superior Tribunal Militar, eu tenho o mérito do Ministério da Defesa. Então eu tenho 6. E a da Marinha, amigos da Marinha. Eu tenho 6 decorações na área militar. Aí você me pergunta assim, mas como é que você é militar? Não, eu nunca fui militar. Mas eu advoguei para militares, eu prestei, né, serviço. Reconhecimento. Né? Reconhecimento. Então você vê, por exemplo, eu sempre militei nas áreas de tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho. Eu tenho 4 medalhas de tribunais regionais de trabalho. Por quê? Porque os processos vêm de lá, e às vezes os desembargadores vêm para cá, e aqui o meu escritório passou a ser um escritório de encontro também do pessoal do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí. Eles vêm para cá e nós fizemos essa amizade. Então eu tenho TRT de Brasília, TRT do Ceará, TRT do Piauí, TRT do Rio Grande do Norte. Todos eu tenho essas medalhas do método do trabalho. E o comendador do Tribunal Superior do Trabalho, que é onde eu militei mais tempo nessa área, né? Bom, sem falar nas outras, porque eu não sei se você está vendo ali atrás, mas tem um diploma que muito me honra de ter recebido a maior condecoração da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes, tá certo? Você Parabéns. tem aqui alguns diplomas relativos ao trabalho social que eu faço em Brasília. Perfeito, é exatamente esse ponto que eu ia entrar agora, né? Você faz um trabalho maravilhoso, um trabalho social, destacando que você é vice-presidente da Casa do Ceará. Casa do Ceará dispensa comentários, é um trabalho social maravilhoso, atende pessoas carentes, enfim,
tem um abrigo de... É um abrigo maravilhoso. Pô, fica à vontade para falar sobre a Casa do A Ceará. Casa do Ceará, eu sou o primeiro vice-presidente já em 3 mandatos de 4 anos. E eu até já tive convite para presidir a casa, mas devido às minhas atividades, eu não queria, eu preferi deixar para um colega que tivesse full time, tempo integral, para se dedicar lá. E sempre estive na primeira vice-presidência da casa. Nós temos um trabalho social muito, você já ressaltou aí, mas eu gostaria de pontuar o abrigo dos idosos que nós temos, que abriga 20 idosos lá, diuturnamente, né? E que a gente tem o maior carinho com as pessoas idosas e damos toda a assistência. Você sabe que a Casa Ceará vive de doações, nós não temos nenhuma verba fixa para lá, e a gente faz um trabalho, a parte de atendimento odontológico e de exames, né, de atendimentos médicos, tudo coisa simbólica, preço simbólico de R$50, uma consulta, uma coisa assim. Então é um trabalho que a gente dedica lá, né? Entre outros também eu tenho aqui o Hospital de Câncer da Criança de Brasília, que eu também tenho atenção. Igualmente o INCOD, que é o Instituto Coração em São Paulo, que a gente tem um trabalho social prestado lá, através do seu presidente da Fundação Zerbini, que é o Dr. Roberto Calil Filho, e a gente tem, digamos assim, outras coisas particulares que a gente sempre dedica os nossos esforços no sentido de atender aqueles mais carentes, tá certo? Estênio, por que você faz isso? Por que você apoia essas pessoas carentes? Rapaz, De onde vem essa ideia? Rapaz, a minha mãe fazia um trabalho social muito. Ela, lá em Crateús, ela atendia pessoas de rua e ela sempre foi assim, generosa. Eu acho que eu herdei dela isso aí. E também eu acho que se você tem alguma coisa, você deve, digamos assim, despender um pouco, não custa nada você atender os mais necessitados. Isso me dá um conforto, tá certo? E aí eu fico em paz. Por que essa emoção agora? Não, é porque a gente sente, né? São coisas que a gente vê por onde a gente passa, a gente sente. Ontem mesmo eu estava visitando uma casa de assistência e a gente vê as pessoas que necessitam, né? Então é isso aí, eu acho que é um dom que a gente tem, é um exemplo que a gente herdou e é por aí. Bom exemplo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. O pessoal fala que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente é abençoado. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Estênio Campelo, eu jamais poderia deixar de fora esse assunto que certa vez você me contou, que defendeu uma causa lá no estado do Ceará, especificamente na cidade de Sobral, e que teve um certo atrito com o padre, com o bispo. Como é que foi essa história? Essa história foi no ano de 1977, 78, quando eu fui requisitado pelo padre José Palhano de Saboia, que voltava às origens da cidade de Sobral depois da sua cassação por 10 anos pela Revolução. Ele era cassação dos direitos políticos, ele era deputado federal, né, por 2 legislaturas e era o líder do governo na época e foi cassado. E ele voltou para a sua cidade de Sobral e lá ele chegou no ano que se processava a eleição para a prefeitura da cidade.
E quem era o prefeito daquela época era José Euclides Ferreira Gomes, era o pai do Ciro, do Cid Gomes, e o padre foi, juntamente com ele, lançar um candidato a prefeito, Zé Prado, e em contrapartida, a diocese que apoiou um outro candidato, através do seu titular, que era o bispo Dom Valfrido Teixeira Vieira, e lançaram, e nesse interregno dessa campanha eleitoral, o bispo, querendo calar a voz do padre Palhano, que era um líder político, fora prefeito da cidade com 24 anos, foi deputado federal 2 vezes, e ele resolveu suspender o padre de ministrar os sacramentos, ou seja, batizar, casar, celebrar missa, que chama-se no direito canônico a suspensão ad divinis. E aí essa suspensão ela tem caráter sigiloso, só quem pode tomar conhecimento é a autoridade que expediu o ato e a autoridade, digamos assim, que foi denunciada. Aí, para manchar a honra do padre, eles resolveram publicar no Correio da Semana, que era no Jornal da Diocese, a punição do padre. Aí configurou um outro crime contra a lei de imprensa, porque além do caráter sigiloso, o objetivo era difamar o padre para enfraquecê-lo perante os eleitores que apoiavam o Zé Prado. E foi aí que aconteceu, eu tomei conhecimento através da família dele, que morava em Brasília, desse fato, e me oportunizou de colocá-lo num contato telefônico da época, em que nós trocamos ideia e chegamos à conclusão de que poderia o bispo ser responsabilizado por isso. E foi feita uma queixa-crime de difamação e injúria naquela época. E foi arrolado mais o diretor, o Monsenhor Egberto, que era diretor do Correio do Ceará, e mais 2 outros padres. Então nós fizemos uma queixa-crime de difamação e injúria, fiquei lá uns 40 dias, houve audiência. Nessa época, o governador do Ceará era o Adalto Bezerra, e tomou um vulto muito grande, porque era a primeira vez que um padre processava criminalmente seu próprio bispo. Era uma ação inédita, e eu fui para lá com o meu colega, o saudoso Pedro Calmon, que faleceu esse ano aqui em Brasília, pessoa muito amiga e muito competente. E aí nós tomamos conta dessa seara, e que no final resultou em que houve uma retratação do padre, do bispo, né? Porque o assunto tomou uma dimensão muito grande, foi parar no Vaticano, e nós processamos a revista Veja também, que publicou uma matéria caluniosa a esse respeito. Enfim, o padre, nós chegamos a um acordo, e dissemos para o governador, que foi o mediador desse acordo, de que nós só desistiríamos da ação, só renunciaríamos à ação se ele se retratasse, o bispo se retratasse. E essa retratação seria publicada, e assim foi. É uma causa interessante, que mexeu muito com a imprensa, né? Foi destaque na mídia nacional, né? Nacional, inclusive no Vaticano também, né? Então eu troquei naquela época a minha ida para a Espanha, para um curso na Escola de Alcalá de Henares, para patrocinar essa causa, que me deu uma visibilidade também, principalmente no Ceará, né? Alguém foi excomungado aí? Não houve excomunhão. Houve suspensão ad divinis, né, que a revista Veja disse que era doença de mulher, que o padre tinha sido punido com doença de mulher, que não era
era uma acusação pejorativa, né? Que a revista fez, e daí que resultou também em ser processada, nem respondeu o processo, né? Pedindo direito. Doutor Estênio Campelo, como é que o senhor analisa o momento político brasileiro? Cara de mal, o momento político é preocupante, né? Porque apesar de ter o Tribunal Superior Eleitoral ter dado, digamos assim, o vencedor dessas eleições, né? Que foi contrário ao presidente atual que exerce o mandato, no caso o representante do PT, é que há uma inconformidade. Estou vendo aqui que há uma inconformidade até hoje com referência a esse resultado, né? Agora, se houve ou não, digamos assim, uma falcatrua, se houve ou não qualquer condução para que esse resultado não fosse o verdadeiro, isso até hoje ainda não está provado, tá certo? Então, o direito é o seguinte: se você pede uma anulação de um pleito, você tem que fazer a prova contundente. Até hoje não apareceu uma prova contundente, né? Mas apenas eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Então, você não pode, juridicamente, você não tem como anular nada. Não tem respaldo, né? Não tem respaldo jurídico, tá certo? Então, temos que ver como é que vai ficar isso aí. Se aparecer alguma prova, o Tribunal Superior Eleitoral certamente será auscultado e dirá a sua resposta, não é? Aí cabe a análise no momento, né? Perfeito. Mas agora nós não temos que respeitar o resultado, mas não podemos dizer, nós sabemos que existem movimentos, não é? Movimentos da população, tal, mas isso não basta. Há que ter o quê? Uma prova contundente e palpável de que, né, visível de que houve ou não um resultado diferente. Brasil tem jeito? Tem, Brasil tem jeito. Essa história de mudança de lado, que nós chamamos de mudança partidária, você dá uma hora está com a direita, outra hora com a esquerda, isso num país em que, para ter essas mudanças, essas mutações, há de ter, em primeiro lugar, o quê? A democracia. O Estado Democrático de Direito tem que existir, porque o povo vai à urna, vai votar, então isso, a Constituição assegura que aqui no nosso país ainda temos a democracia, tá certo? Porque se não houvesse, não haveria eleição, né? Agora, sempre foi assim, né? Desde o tempo do Império, que há conturbações. Quantos presidentes não chegaram a exercer o seu mandato na sua integralidade? Muitos. Pode contar. Perfeito. Muitos têm, desde da República Velha até a nova, né? Até o regime de Getúlio Vargas, ou de Jânio Quadros mesmo, né? Recente, muitos, né? Sem falar em vários presidentes que não concluíram o mandato. Então, isso aí é uma coisa normal, né? Agora, você não pode dizer, no momento, qual é o regime? O regime nosso aqui é o regime democrático. Porque se não fosse democrático, não existiria eleição. Agora, se há uma tendência a vir implantar um socialismo, um comunismo, isso aí é outra coisa. Mas as instituições até agora estão sendo respeitadas, tá certo? Perfeito. Estão sendo respeitadas. Jogo rápido, bate-bola, um sonho. Um sonho é viver em paz o resto da vida. Uma decepção. A decepção, não acho, não tenho. Né? Acho que eu sempre fui uma pessoa que lutei e conquistei meus sonhos, né? Eu me decepcionei com... Não me passa na memória uma decepção, assim.
Brasil. País em que nós todos queremos bem, país que é privilegiado pelas suas condições geográficas e de uma natureza belíssima, no país livre, né? Tá certo? Família. Tudo. Família é a célula máter, né, que nós dizíamos. Família é tudo na vida das pessoas, né? O núcleo familiar, a amizade, o carinho, o amor, né? O companheirismo, a união, acima de tudo. Gratidão. A Deus por ter me trilhado no caminho correto e me deu a oportunidade de eu me realizar dentro do meu sonho, né? Tá certo? Não sai da memória. Os amigos, né? De todos os tempos. Crateús. Cidade querida, onde nós torramos o Natal, né? Onde a gente tem muitos laços de amizade e de infância, né? De infância. Brasília. Brasília também eu devo a Brasília, digamos assim, a realização profissional do meu sonho e da própria família que veio para cá, que os membros da família que vieram aqui, que estamos instalados aqui, eram 10 irmãos, meu pai e minha mãe vieram para cá também, e hoje nós já somos uma geração de 40 sobrinhos já com filhos e tudo. Então, Brasília foi o sonho que Juscelino concretizou e se propagou por todo esse Planalto Central, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi o sonho da juventude, né? Onde eu despertei para a vida política partidária, aliás, política estudantil, né? Onde eu aprendi muita coisa lá também. Uma grande cidade, gosto muito do Rio de Janeiro. Advocacia, direito. Advocacia e direito foi o sonho que eu consegui, que se concretizou e que eu abracei com muito carinho e muito amor. Constituição. Constituição é a nossa Bíblia, né? É a condução do Estado em que lá reza os preceitos das garantias e dos direitos sociais, né? E do regime democrático de direito. Enfim, está contemplado vários direitos nela contidos, né? Promulgada em outubro de 1988. Lá se vão já alguns anos em que ela continua firme e forte, né? Bíblia. Bíblia é um livro que é sábio, um livro onde contém, né, passagens de muita fé, de muita religião, em que há uma crença através das palavras que foram escritas pelos os apóstolos de Deus, né? Então, eu acho que é um livro que você deve ser lido sempre, né? Principalmente de quem tem fé, tá certo? Perfeito. Estênio Campelo. Muito obrigado, viu? Prazer recebê-lo aqui no Conexão Brasília. E fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente a você, Edmar Soares, primeiro por você ser um jornalista competente e um conterrâneo amigo e acima de tudo, pelo seu profissionalismo. Você tem amor ao jornalismo, ao rádio, como eu tenho pelo direito. Eu conheço a sua trajetória e você é um batalhador e, assim como eu também, veio lá dos longínquos
nosso querido longínquo Crateús, e que aqui na capital venceu e presta um serviço da mais alta competência. Eu quero agradecer a todos que se ouvirem esse depoimento nosso, que nós o fizemos aqui tranquilamente, do fundo do coração, e de tudo que se passou na nossa vida, de Crateús, Fortaleza, Rio de Janeiro, Brasília, e que nós só devemos agradecer a tudo isso, a Deus, aos amigos, à família e às pessoas que nós queremos bem, como você. Muito obrigado. Saiba que a recíproca é verdadeira e é bom tê-lo como amigo. Muito obrigado. Doutor Estênio Campelo, aqui no Conexão Brasília.